A própria teologia bíblica, ela impede a ideia de que nós podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus por outros meios, né? A não ser o testemunho do Espírito Santo e a própria autoridade da Escritura Sagrada. Sendo assim, o cristianismo, ele apela puramente e unicamente para o testemunho exclusivo do Espírito Santo, confiando que aqueles que Deus escolhe vão crer, né? Então, o cristianismo ele tem esse pressuposto em si mesmo. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Não existe nenhuma outra autoridade maior do que a autoridade do Espírito Santo e a autoridade de Deus. Sendo assim, a Escritura, sendo teopnestos, né, inspirada pelo Espírito Santo, contém em si própria a autoridade máxima e primeira para julgamento de todas as coisas. Em segundo lugar, juntamente com a Escritura, o testemunho do mesmo Deus, que é o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Então, e nos conduz a toda a verdade. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que nós possamos conhecer as coisas que foram nos dadas gratuitamente por Deus. De que maneira alguém pode reconhecer se uma doutrina é verdadeira ou mentira? Ela reconhece isso através do testemunho do Espírito Santo e da iluminação do Espírito. Então nós dependemos totalmente do Espírito Santo para isso. Assim, né, não existe, novamente, autoridade maior e nem pode existir do que o próprio Deus. Não existe, não pode existir uma autoridade maior do que o próprio Deus para testificar dele próprio. Por isso, a apologética cristã, ou seja, a defesa da fé cristã, ela deve apelar unicamente para a autoridade divina, né? Por que os homens devem crer? Porque Deus ordena e porque Deus é a verdade. Sendo Deus a verdade, então tudo que Ele diz é verdade. E Ele exige que os homens creiam, né, na sua palavra e se arrependam. Sendo essa autoridade máxima, então, a qual nós devemos exortar os homens que se arrependam e creiam em Jesus Cristo, aquele que Deus propôs, que seria tanto a expiação dos pecados dos crentes, como também o que vai julgar o mundo, né? Jesus Cristo julgará o mundo, então, por meio dele, né? A palavra de Deus diz que Deus irá julgar o mundo. E a própria palavra de Cristo, a palavra de Deus, irá julgar aquele que não crê. Essa é pela autoridade. Sobre isso, então, nós vamos falar sobre cosmovisão. E um método, uma maneira, né, de demonstrar que através de um choque de cosmovisões, né, nós podemos então demonstrar que o cristianismo é aquele que mais satisfaz as necessidades do homem, ok? Que a palavra de Deus contém em si mesma resposta para todas as nossas necessidades.